com vocês o Premeditador do Futuro! Amigos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para todos. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus visite a cada hospital, que Deus visite a cada presídio, centro de recuperação, a cada ponte, a cada viaduto, né? A cada bairro rico e bairro pobre do nossa sociedade. E visite todas as classes, no alto, média e baixa, em nome do Senhor Jesus. Nós fizemos o vídeo da idolatria, os vídeos passados, e vamos falar no próximo vídeo sobre os pecados, o pecado e suas divisões. No próximo vídeo estaremos falando sobre o pecado e suas divisões. Mas hoje eu vim aqui frente a frente com você, que os meus companheiros e pessoas fizeram perguntas para mim, perguntando se eu tenho mágoa de alguém, raiva de alguém, ou se eu tenho algum inimigo. Foi uma pergunta que chegaram até a mim, porque a forma que eu me expresso e a forma que eu falo contra a idolatria, como também quando eu era o inimigo da safadeza, quer dizer, continuo sendo o inimigo da safadeza, mas mudou o nome para Premeditador do Futuro. Então as pessoas perguntaram para mim se eu tinha uma guerra particular com alguém. Primeiro, não perco tempo com ninguém. Não perco tempo. Se você perceber, todos os vídeos não é perda de tempo. Certo? Nós temos um inimigo em comum. Um inimigo que tem colocado doenças nas pessoas. Um inimigo que tem causado destruição na vida das pessoas. E o nome dele é o antigo anjo de luz, que os brasileiros batizaram como Lúcifer. Porque assim, ou o nome maligno dele, alguns brasileiros falam, é uma coisa ruim. Outros chama ele de outro nome, e propriamente a Bíblia fala sobre o demônio e o diabo, né? O nome batizado deles, porque ele não é sozinho. O diabo, ele é um, os demônios são comandados por ele, entendeu? O diabo, ele é o próprio, o que foi a querubim da guarda do lado de Deus, que hoje tem inveja minha, tem inveja de você. Ele não olha a sua religião, ele não olha a sua classe social, ele não está nem aí para isso. Ele olha se você é uma pessoa que está desprotegida de Deus e atua na sua vida. É isso que ele faz, entendeu? Ele faz assim, desta maneira. Ele age enganando. Ele não vai aparecer para você dizendo que é ele, não. Ele vai dizer que é uma coisa boa, que é uma coisa maravilhosa e por diante. Mas vamos continuar sobre o esclarecimento, né? E o nome que o brasileiro, mas para finalizar esse esclarecimento dessa parte, o nome Lúcifer é o nome grego. Se você procurar saber, Lúcifer é o nome grego. E é o nome que os gregos deram à única estrela da escuridão, que aqui no Brasil é chamada de estrela d'alva. Você vê que a primeira estrela da madrugada é a última estrela da manhã. A primeira estrela da manhã é a madrugada. É por isso que fala estrela da manhã. Lúcifer foi estrela da manhã. Porque a primeira estrela da manhã, antes até mesmo do sol, é a estrela d'alva. Engraçado que a estrela d'alva, ela é o estrela, no nome de uma santa. E repare que a estrela d'alva, ela também é o planeta Vênus. E o planeta Vênus, por diante, Vênus
vem da deusa Afrodite, a deusa do amor, ou até mesmo considerada a deusa do adultério e da prostituição. Você vê que é uma coisa meio melancolosa, meio controversa, ou combina. Você que deu seu discernimento. Então, esse é o título do nome Lucifer. Claro que nós brasileiros adotamos esse nome que não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia o nome Lucifer. Aprenda isso. O nome Lucifer não está escrito na Bíblia. A gente chama Lucifer porque ele foi a estrela da manhã, como descreve os gregos, né? E o querubim da guarda. Ele ele foi o anjo das músicas. É por isso que a maioria da juventude é mais músicas. Percebeu? Porque ele engana através da maioria das músicas e dos papos bonitos que ele tem, né? Ele tem uma persuasão. Então, meu maior inimigo é Lúcifer. Ele é inimigo meu e seu. Então, perguntaram para mim se eu tenho mágoa de alguém, se eu tenho raiva de alguém, se eu estou contra alguém, entendeu? Não estou contra ninguém. O único problema é que a pessoa, quando ela está na idolatria, quando ela é uma pessoa idólatra, ela é contra as coisas de Deus. Está entendendo? Ela não percebe que está sendo contra, ela acha que está certa. Porque quando a pessoa ela é idólatra, como eu acabei de dizer sobre o estudo da idolatria, que Deus me deu direção, é que não tem esse negócio. Muita gente foca nas imagens de esculturas, mas a idolatria é dentro da pessoa. Tem muitas coisas de idolatria. Se você se aprofundar realmente em idolatria, você vai ver que tem pessoas idólatras mesmo. Até crente idólatra tem. Você sabia? Evangélico idólatra tem. Para você ter ideia da situação, da ignorância da pessoa, porque ela não procura buscar o conhecimento. Não é só conhecimento bíblico não, que apesar de ser muito valoroso, não estou desfazendo, porque tem muito evangélico que é tão idólatra, que ele vai dizer que eu estou desfazendo a Bíblia. Você sabia? Não é só o conhecimento bíblico, eu estou falando, não é só o conhecimento bíblico, conhecimento jurídico, conhecimento social, né? Conhecimento estudar, fazer faculdade, né? Em fazer cursos, outros conhecimentos que você tem que buscar, porque você vai entender o que Deus está falando com você. Agora, só que uma das coisas eu tenho que dizer: existe a lei dos céus e a lei da terra. Deus criou os magistrados, os juízes, Deus criou os advogados, Deus deu inteligência ao homem para também inspirá-los a criar a lei da terra. Então, eu só peço que Deus abençoe e entrego nas mãos de Deus aqueles que me desejam mal. Eu entrego nas mãos do Deus Altíssimo, não é na mão do Senhor Jesus, não. Eu entrego na mão do Deus Altíssimo, porque você já está na mão de Jesus. Você sabia disso? Você já está na mão de Jesus. O que é estar na mão de Jesus? Você ainda não morreu. Você teve muito livramento de morte até hoje, né? Você acordou hoje, você está respirando porque Jesus te livrou de alguma coisa. Não foi não? Foi sim. Mas entrego você na mão do Deus Altíssimo, porque aí você cai na justiça de Deus. Nem eu! Você vê que nem o arcanjo Miguel, que é um dos anjos mais poderosos, né? Dos céus, abaixo de Deus, claro. Ele falou que o Senhor te repreenda, Satanás. Imagine, nem ele próprio, que o Senhor repreenda você, nem ele próprio se ousou, e nem eu próprio posso as pessoas serem contra mim, e eu pedir Deus, eu dizer alguma coisa, não. Eu entrego na mão do Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo vai lá e resolva. Mas, porém, Deus me deu inteligência. Eu tenho dotado de uma inteligência. Então eu tenho que usar a inteligência e procurar meios de também me defender. Né? De me defender. Porque eu não sou sozinho. É como, por exemplo, eu trabalhei de segurança patrimonial.
Uma das coisas que eu aprendi no curso é que a gente não pode sair batendo nas pessoas. Uma das coisas que eu aprendi no curso, porque aquela pessoa ali, a gente tem que ver a situação primeiro. Nós temos que procurar estar sempre cobertos pela lei para depois agir. Às vezes a forma que nós agimos pode até resolver o problema, mas se não resolver, a gente vai agir dentro da lei. Por isso que eu procuro falar as coisas dentro das revelações de Deus. Eu digo a todos vocês, pegue uma escada, construa uma escada e vá para o céu falar com Deus, porque eu não tenho culpa que Deus me revela uma coisa e avisa do mal. E outra pessoa que é idólatra, quando você avisa que isso é errado, é aí que ela vai e faz. Você sabia? Quando você fala que aquilo não é certo, ela vai lá e faz. Sabe por que ela é idólatra? Então ela é contra a pessoa que avisa ela. Outra coisa, eu não tenho ninguém como inimigo a não ser Lucifer. Agora eu sou inimigo de muitas pessoas. Eu sou inimigo de muita gente. Sabia disso? Porque quem faz o bem sempre terá inimigo. Sempre será inimigo. Eu não tenho inimizade com ninguém. Por mim, viva a sua vida. Por mim, eu não estou nem aí. Eu fui já ameaçado em queixa de delegacia. Já fui ameaçado de um bocado de coisa. Né? Mas o engraçado, por que não pega essa inteligência que você tem e procura fazer a vontade de Deus? Essa é a nota de esclarecimento. E muitas pessoas perguntaram, por que você se tornou premeditador do futuro? Essa pergunta pegou no conceito. Mas vai ter um CD falando sobre isso, como eu me tornei o premeditador do futuro. Quando eu comecei a manifestar, quando Deus começou a manifestar através de mim o dom de revelação do Senhor. Existe a revelação do Senhor e a revelação do irmão, na revelação do Senhor. Né? Eu busco sempre examinar as Escrituras e busco observar bem e orar a Deus bem para ver se a revelação que veio é do Senhor. Então, esse é o nosso esclarecimento. Me perguntaram muito, os internautas me perguntaram se eu tenho inimigo, se eu tenho uma pessoa, né? Se eu tenho inimizade, tenho uma mágoa de alguém. Não, que nada, tenho mágoa de ninguém não. Não se preocupe com isso não, tá? Se preocupe com você. Se preocupe em buscar Jesus. Você se preocupe em buscar Jesus. Se preocupe em se revestir da armadura de Deus, sabe? E procurar entregar sua vida para Jesus. Se preocupe com isso. Não se preocupe comigo não, se preocupe em estudar. Se preocupe em ser alguém na vida, pelo amor de Deus. Se preocupar comigo por quê? Ficar com raiva de mim por quê? É perda de tempo. Você tem que ter raiva daquele que te derrotou. Você tem que ter raiva, sabe de quê? Daquele que está te amarrando na sua vida. É esse que você tem que ter raiva. Você tem que ter raiva daquele que tirou você da igreja. Você tem que ter raiva, não é da pessoa não, estou falando de Lucifer, tá bom? Você tem que ter raiva das pessoas que te enganaram e continuam te enganando. Não é raiva da pessoa não, é raiva do engano de Lucifer. Você tem que ter raiva do engano de Lucifer. Você tem que ter raiva disso. Você tem prazer com as coisas erradas. Você tem prazer com muitas coisas. Você tem prazer em destruir as coisas. Você tem prazer nisso. Então não tenham culpa, porque se a palavra de Deus que chega até você, você quer respeito. E para ter respeito, o direito do cidadão é respeitar e ser respeitado. Porque depois a pessoa tira a pessoa como otário, como besta, né? Não é isso? Não é não? Tira a pessoa como otário, tira a pessoa como besta. Aí pensa que tá tudo bem. Não está nada bem não. Não está bem. Não está bem, sabe por quê? Deus já me revelou que não está bem. Se estivesse bem, tomava uma atitude. Então, o Senhor disse a mim isso que não está nada bem. O Senhor me revelou que não está nada bem. Ouviu? Então é o seguinte, não perca tempo comigo. Perca tempo, sabe o que? Lendo a Bíblia. Perca tempo, sabe, fazendo um curso, largando essa vida, largando essa droga. Procure crescer, estudar. Faça isso, vá.
Não estou chamando você de burro não, ou de burra não. Procure se familiarizar, procure, perca tempo, sabe como? Dobrando seu joelho todo dia, orando a Deus, falando com Deus. Ah, mas não vou para a igreja, não tem problema, você vai orar, você vai falar com Deus. Eu não estou dizendo de igreja, a placa não, para você falar com Deus. É isso. Eu não vou deixar de falar nos vídeos. Se você se sente assim, infelizmente, você tem que realmente falar com Deus. Você tem que conversar com Ele. Você tem que conversar com Deus, ler a Bíblia e procurar ocupar sua mente com coisas que venham fazer você crescer, tanto dos céus como da terra. Eu procuro ocupar minha mente lendo, vendo vídeos, né? Atualmente mesmo estou assistindo alguns vídeos que estão me aperfeiçoando cada vez mais em algumas coisas, entendeu? Então você tem que ver aonde está o seu coração. Quem é o seu Deus? O Senhor Jesus ou esse Deus que você serve? Ou o Senhor Jesus ou a você mesmo? Outra coisa, muitas pessoas ficam um período na igreja porque... Desculpa eu estar amassando aqui, perdão. Ficam um período na igreja porque o pastor é bonzinho. Quando troca de pastor e vem um outro tipo de pastor que não adere, que não se adapta a esse tipo de pessoa, ela sai da igreja e vai fazer tudo errado, vai fazer a vontade de Lucifer. Eu já vi isso acontecer. Tá entendendo? Outra coisa, meu avô falou uma coisa, meu avô que era padrasto da minha mãe, não é, eu considero como avô. Padrasto de minha mãe, Pedro, mandou lá em Sergipe, falava uma coisa séria para mim. Confiança é igual a virgindade. Quando perde, pai, já era, meu irmão. E eu sou assim. Eu confio até demais. Mas um dia que eu perco a confiança em alguém... Aliás, não é nem eu. É Deus. Não é nem eu. Olha que coisa linda. Deus cria a situação para eu me distanciar da pessoa. Às vezes eu quero até ficar perto, tenho até compaixão. Eu tenho um coração até mole. Eu sou um cara maleável, de uma boa. Mas Deus, Ele procura, ó. Ele me revela as coisas. Ele traz aqui, ó. Na palma da minha mão. Deus, ó. Eu quero aqui. Porque eu sou amigo de Deus. E nós todos somos amigos de Deus. Cabe nós falar com Ele. Cabe todo dia você começar a falar, conversar com Ele. Né? E eu dou um abraço a todos. E não se preocupa não, tá? Não tenho ninguém como inimigo não. Nós temos que nós se juntarmos em oração e vencer em nome de Jesus. E jamais seremos envergonhados, porque Jesus triunfará em nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E vamos começar no próximo vídeo o estudo sobre o pecado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.